nova, né? Deveria ser. Mas Deus não é. Você concorda comigo? Se não concordar, não tem problema. Mas, geralmente, o ano novo começa, mas a vida continua como era. Geralmente é assim. E eu queria começar com uma frase bem forte para a gente pensar. A frase é a seguinte: um ano novo não corrige uma vida velha. Não corrige. Então, nesses tempos, a virada de ano, nós temos a tendência de alguma forma, ser despertado em nós uma esperança. E isso é por tudo que acontece. São as saudações que recebemos, os presentes que recebemos, as pessoas falando, que um ano bom para você, um ano abençoado. É sempre assim. E isso desperta em nós uma esperança de que simplesmente pelo ano mudar, as coisas vão mudar. E nós sabemos que não é isso que acontece. As pessoas acreditam que porque o calendário mudou, algo vai mudar dentro de nós. Não é verdade. Embora saibamos que não é verdade, de alguma forma essa ilusão acontece na nossa mente e no nosso coração. E aí nós criamos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas metas, as nossas promessas, assumimos compromissos de forma emocional. Eu não vou pegar firme na igreja, não vou faltar um domingo. Não é isso? Ou então vou ler a Bíblia, toda a Bíblia no ano. Ou então vou visitar as pessoas. É verdade, não é verdade? Isso, é bom fazer, sim. Por um lado é bom fazer, mas o fato é que lá no fundo a gente sabe que não vai acontecer. Aquilo não vai acontecer. Então, embora exista essa esperança em nós, eu queria te dizer que a Bíblia nunca falou isso para nós. A Bíblia nunca ensinou que, pelo simples fato de algo, do calendário mudar, do tempo mudar, do ano virar, a Bíblia nunca falou que vai mudar alguma coisa na nossa vida, que vai mudar alguma coisa na sua vida, na minha vida. Não é isso que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a mudança verdadeira não começa no tempo. A Bíblia fala e a Bíblia ensina que a transformação real é por dentro, está no coração. Olha o que fala aqui em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O calendário muda as datas, as circunstâncias mudam os cenários, mas só Deus muda o seu coração. Deus. É só quem te criou que pode mudar
o seu coração. Vamos pensar, pensa comigo aqui. Quem tem mais de 15 anos aqui? Deixa eu abaixar um pouquinho. Quem tem mais de 13 anos aqui? Olha aí. Quem tem mais de 12 anos aqui? Amém. Então, pensa comigo aqui. Quantos anos novos nós já vivemos? Na verdade, quantos anos novos já vivemos? E continuamos presos aos mesmos erros, aos mesmos pecados, aos mesmos conflitos, às mesmas derrotas espirituais. Isso é uma realidade. Então, eu queria dizer para você que um ano novo não corrige uma vida velha. Você pode falar isso comigo? Um ano novo não corrige uma vida velha. Aleluia! E é verdade. Entra ano e sai ano, e tudo fica igual. Pastor, mas você está sendo tão pessimista, pastor. Eu vim aqui no primeiro culto do ano, e eu vou sair derrotado, eu vou cair cabisbaixo. Não, você vai sair com a palavra de Deus no seu coração. Você vai sair com a palavra de Deus para você viver aquilo que a palavra de Deus diz. Então, entra ano e sai ano e tudo fica igual. Então, onde que está o problema? Onde que está o problema? O problema não é o ano. O problema não é o tempo. O problema é o coração. Esse é o verdadeiro problema. O nosso problema. O nosso coração. Olha o que fala lá em Jeremias 17, 9. Vamos ler juntos? Para não ficar muito cansativo, só o pastor falando. Vamos ler juntos? Vamos lá. Jeremias 17, 9. O que fala lá? O coração é mais enganoso. Isso. Amém. Então, uma coisa importante que a palavra de Deus está falando é que o meu problema e o seu problema não é algo externo, mas é algo interno. É algo que está dentro de mim. Nós podemos mudar de ambiente. Você pode sair daqui e depois ir para a pizzaria. Amém? O ambiente vai mudar, mas o seu coração será o mesmo. O seu coração será o mesmo. Mudamos de metas, de projetos, de planos, mas mantemos as mesmas inclinações no nosso coração. Mudamos o discurso, a forma de falar, mas não mudamos a convicção das coisas. E Jesus, o seu Senhor, Ele fala uma coisa interessante lá em Mateus 15, 19. Olha o que Jesus fala. Ele fala assim: pois do coração saem, da onde sai? Da onde que Jesus falou que sai? Do coração. Olha o que sai do coração: maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as da onde sai? Mas o que é o coração? Você já pensou nisso? A Bíblia fala tanto do que é o coração. O problema então é o coração. É o meu coração. Mas o que é o meu coração? Olha o que fala lá em Marcos
7, 21 a 23, é o mesmo texto, mas narrado por um outro escritor. Olha o que Marcos fala. Marcos fala assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus falou isso. O que é o coração? Eu queria te chamar também para ler um outro texto lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículos 6 e 7. Presta atenção. Eclesiastes 12, de 6, versículo 6 e versículo 7, fala assim. Salomão está escrevendo aqui, e ele começa esse texto falando sobre nós nos lembrarmos do Criador, de Deus. Aí ele continua aqui no versículos 6 e 7, e fala assim: sim, lembrem-se dele, de quem? Do Criador. Antes, presta atenção nisso. Salomão está fazendo aqui uma alegoria, uma comparação sobre a nossa vida, sobre a fragilidade da nossa vida. Esse ano eu fiz vários velórios, vários. Não é agradável fazer velório, mas a palavra diz que é mais sábio quem vai ao velório do que quem vai à festa. Porque no velório você percebe a sua fragilidade, o quanto somos fugazes, o quanto somos pequenos. Então Salomão aqui em Eclesiastes, ele está falando a respeito disso para eles. Ele está falando: olha, se lembrem do Criador. Antes que venham os maus dias, ele está falando sobre isso. E aqui no versículo 6 e 7 ele fala assim: sim, lembrem-se dele, de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é o coração? O que é o coração? Quando a Bíblia fala do coração, quando nós estamos falando aqui que o problema não é o tempo, que o problema não é, que a questão maior não são as situações, mas que o grande cerne da questão é o coração. O que a Bíblia está querendo dizer? O que Deus está, o Espírito Santo está querendo falar para nós? Eu queria que a gente pensasse, que você lembrasse de uma coisa: o homem não é só espírito. O homem não é só espírito. Você não é só espírito, eu não sou só espírito. Os anjos são espíritos ministradores, sim. Os anjos não têm corpo. Mas o homem, o ser humano, nós somos a junção do espírito e de corpo, do imaterial e do material. Então, quando o apóstolo Paulo, é interessante isso, vamos pensar isso.
O apóstolo Paulo, quando está falando do arrependimento, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, não precisa colocar, mas quando ele está falando lá sobre o arrependimento, sobre o arrebatamento, ele falou que quando Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados, sairão da terra. Por que isso? Porque o homem, o ser humano, só é completo com o imaterial e o material. Então nós estaremos nos céus, não com os espíritos, não, nós estaremos com corpos modificados, semelhantes ao de Cristo. E por que eu estou falando isso para você? Para nós entendermos que o homem é a junção do espírito e do corpo. Olha o que fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, você conhece? Fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de quê? De vida. Ele forma o material, o corpo, e depois ele coloca o imaterial, o sobrenatural, o espírito de vida no homem. E aí o versículo continua e fala assim: e se tornou um ser vivente. Em outras versões fala: e se tornou alma vivente. Então o que é o coração? O coração é isso. Isso o que, pastor? Isso que eu falei. O coração é o sopro, a vida de Deus, que para se manifestar nesse mundo físico, precisa de meios para isso, para a gente se manifestar, para a gente se comunicar. Precisa de pensamentos, precisa de emoções, precisa de vontade, precisa de caráter. Isso é alma. Então o coração é o centro da pessoa. Percebe? Então quando Jesus estava falando que o problema é o que sai de dentro, ele está falando o problema é o centro da sua vida. O problema é a sede das suas emoções. O problema é o seu intelecto. O problema é a origem das suas decisões. O problema são os seus pensamentos. O problema é o seu caráter. O problema é a nossa ligação com Deus. E nesse versículo aqui anterior que eu li, em Eclesiastes, fala uma coisa interessante, e é muito importante pensar isso, e isso é um pouco que meio controverso, mas eu queria pincelar isso com você. Aqui fala: lembre-se do Criador, antes que se rompa o cordão de prata. O coração é aquilo que nos une a Deus e nos une às pessoas. Isso é o coração. O coração é aquilo que você é em virtude daquilo que Deus deu a você, que é a vida. Então o coração é a soma do espírito e da alma. Isso é o coração.
E o que Jesus fala, em outras palavras aqui, fala isso. Fala, olha, o problema não é o seu patrão, o problema não é o governo, o problema não é o médico, o problema não é seu esposo, o problema não é o seu parente, o problema é o seu coração, é a soma do que Deus te deu e a alma que você tem. Então, presta atenção nisso. Enquanto o coração não muda, o ano apenas repete a história. É um ciclo que não vai mudar. Vai continuar. Entra ano e sai ano. Faço promessas e faço promessas. Vou mudar e não mudo. Porque o problema é isso. O problema é isso. É só isso. Por isso que Deus nunca prometeu mudar apenas as circunstâncias da nossa vida. Deus nunca prometeu isso. Amém? Deus não promete um ano melhor. Pastor, mas você está demais hoje, hein? Meu Deus do céu. Eu vou repetir isso. Deus não promete um ano melhor para você, mas um coração novo. Amém? É isso. Olha o que fala lá em Ezequiel 36, 26. Pastor, agora está começando a melhorar. Olha o que fala lá em Ezequiel 36, 26. Fala assim. Vamos ler juntos? Vamos lá? Aleluia! Glória a Deus. Você notou uma coisa aqui, que Deus não falou de reforma. Ele não falou de reforma. Ele falou de transplante. Ele falou de substituição. De um coração insensível para um coração sensível à voz de Deus. Então as coisas começam a fazer sentido. O problema é o quanto eu estou sensível ao que Deus fala. Amém? O quanto eu me deixo impactar pela palavra e o quanto eu faço com que aquele impacto aconteça na minha vida. O evangelho, a salvação, não melhora o velho homem, ele cria um novo homem. Segundo aos Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Então presta atenção. Aquilo que você está procurando para esse ano não vai nascer do seu esforço, não vai nascer da sua promessa e não vai nascer das suas atitudes. A vida nova nasce de regeneração divina. Amém? É isso. Então, ano novo, vida velha, ou ano novo, vida nova, depende do que eu entendo. Depende do meu coração. De como eu estou com Deus.
Amém? Olha, muitos querem bênçãos novas, mas insistem em práticas velhas. Quer coisas novas na família, quer coisas novas no trabalho, quer coisas novas na vida, mas continuam fazendo exatamente o que faziam antes. Não vai mudar, não vai acontecer. As coisas não vão mudar se eu continuar com o meu coração velho, não vivendo a palavra, não vivendo o que Deus fala. Amém? Então muitos querem um futuro santo, sem abandonar os pecados presentes. Como que vai acontecer? Não vai. Não vai acontecer. Tudo vai continuar como antes. Então, o que se precisa fazer? O que se precisa fazer? E eu vou parar essa mensagem, só mais esse tópico, e vou continuar na semana que vem, senão vai ficar muito longo. O que preciso fazer? Olha, precisamos ter um arrependimento genuíno. Isso é o portão, é a porta da transformação e da mudança. Amém? Davi, ele não pediu um tempo novo, um ano novo, uma bênção nova, não. Davi, ele pede a Deus lá em Salmo 51:10, ele fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então é isso. É isso que precisamos buscar nesse ano. É tempo. Aproveitar que estamos no primeiro domingo do ano e fazer isso. Nos voltarmos para o Senhor. Eu não estou falando que você tem que sentir isso. Eu estou falando que você precisa e que eu preciso fazer isso. Não é que, eu vou sair daqui, nossa, aquela mensagem foi tremenda e eu vou fazer. Não. Eu preciso deixar isso entrar no meu coração. E o que é o coração mesmo? A sede das minhas emoções, os meus pensamentos, o meu caráter, a minha personalidade. É lá que o Espírito Santo vai agir. Quando Jesus fala para as pessoas, fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e o teu pai vai te ouvir. De certa forma é isso que Jesus está falando. Ele está falando para aquelas pessoas: olha, não fiquem se importando com o externo, mas com aquilo que está dentro. E é isso que precisamos fazer. A Bíblia deixa muito claro, olha o que fala aqui em 2 Coríntios 7:10. Fala assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, e não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Então, olha, o que nós estamos vendo hoje, ouvindo hoje, talvez isso, de certa forma, esteja nos entristecendo. Talvez estejamos pensando: poxa vida, mas eu sou tão falho, eu tenho errado tanto. Ok, é verdade, isso aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você. Mas o que a Bíblia está falando
é que isso deve produzir arrependimento. Amém? Arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso a pessoa sente, e ok. Mas arrependimento, ele produz decisão. Arrependimento pressupõe mudança. Arrependimento pressupõe decisão em alterar algumas coisas. Arrependimento, segundo a palavra, ela não é apenas uma confissão, é o abandono daquilo que me separa de Deus. Então eu preciso sair daqui essa noite decidido a abandonar aquilo que me separa do meu Criador. Eu não posso deixar que algo seja maior do que o meu Deus na minha vida. Eu não posso deixar que algo que me escraviza seja maior do que o meu libertador, Jesus. Eu não posso permitir isso, porque senão esse tema será verdade na minha vida, novamente, em 2026, e aí, quando eu chegar em 2027, talvez, se eu chegar, se você chegar em 2027, nós não sabemos, só Deus sabe. Mas talvez em 2027, nós tenhamos uma outra mensagem. E talvez, meu ano novo, inclui uma vida velha. Isso. Então, amados irmãos, Deus, presta atenção nisso, Deus não transforma sem mudança de direção. É preciso mudar. Amém? Amém? Isso aqui não pode ser uma verdade na minha vida. Isso aqui não pode ser uma verdade na minha vida. Esse tema do pastor é mentira. Isso não pode acontecer na minha vida. A minha vida não pode continuar como antes. O meu ano novo tem que ter uma renovação na minha vida, uma transformação. O meu coração precisa ser mudado, precisa ser transformado. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Amém? Coração, lembra disso, coração é a sede das suas emoções, mas o Espírito que Deus colocou em você. Então essa palavra, a palavra de Deus, ela é Espírito. Então essa palavra, ela precisa alimentar o Espírito. Eu preciso deixar que essa palavra faça sentido para mim. Eu preciso querer, eu preciso crer. Eu preciso me forçar, mesmo que eu não esteja sentindo vontade, mesmo que essa palavra não tenha tocado o meu coração, mesmo que parece que isso não tem nada a ver comigo, eu preciso orar e falar para Deus: Deus,
eu não quero que isso seja verdade na minha vida. Ano novo, vida velha. Não! Eu não quero isso, Senhor. Eu quero um ano novo, uma vida nova. Eu quero reconciliação contigo. Eu quero restauração da minha. Eu quero cura das minhas emoções. Eu quero libertação, Senhor, daquilo que me oprime. Desde a infância, Senhor, eu faço coisas que vão contra ti e ninguém sabe. Mas nessa noite, Senhor, eu não quero que isso continue na minha vida. Eu não quero uma vida velha. Eu não quero pensamentos antigos. Eu não quero atitudes erradas. Eu não quero, Senhor, isso na minha vida. Eu não quero vida velha. Eu quero vida nova. Eu queria convidar você a orar nesse momento, a você falar com Deus, a você colocar diante do Senhor essas situações, expor a Ele, falar com Ele, sabe? Não estou falando de você sentir algo, não, eu estou falando de você pela fé. Eu ouvi a Tua palavra, Senhor, e pela fé eu creio que isso vai acontecer na minha vida, isso vai acontecer comigo, Senhor, este ano isso vai acontecer, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, fale com Ele, clame a Deus, coloque diante do Senhor, se coloque diante de Deus. Aleluia, aleluia, ore, fale com o Senhor. Assim, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Pai querido, nessa noite, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós não queremos que esse tema proposto aqui, nessa mensagem, seja verdade na nossa vida. Senhor, nós queremos que o ano novo seja o raiar de uma nova vida, um novo coração. Pai, nos ajude a crer nisso, Senhor. Nos ajude a crer. Não nos deixe, Senhor, nos acostumarmos a um padrão de vida tão pequeno, Senhor, diante de Ti. Senhor, venha com Teu Espírito Santo e insufla isso, Senhor, no nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, e faz com que nós entendamos a Tua palavra, como Teu Filho Jesus sempre fazia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir, Senhor. Que nós nos forcemos, que nós façamos como Abraão fez. Lá em Romanos 4, a Tua palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Ele não esperava que nada acontecesse, ele tinha dúvidas, mas ele escolheu crer na Tua palavra. Pai, que nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude
Deus, contra pensamentos contrários à tua palavra. Senhor, nos ajude. Nos ajude a termos um coração puro, Senhor, diante de Ti. Senhor, nos ajude para que este fio de prata que nos une a Ti, nos ajude, Senhor, que isso, Senhor, seja cada dia mais fortalecido, Senhor. Querido Santo Deus, nos ajude a sermos melhores, ó Pai, melhores crentes, ó Deus, melhores filhos de Deus, melhores pastores, melhores diáconos, melhores músicos, melhores técnicos de som, melhores recepcionistas, melhores professores, melhores diáconos, melhores trabalhadores na tua casa. Senhor, permita que este ano seja, Senhor, como foi o ano passado. Nos ajude, Pai, que este ano seja um ano novo e um novo coração, Senhor. Que nós possamos falar como Pedro falou, Pai. Para quem iremos nós? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, aleluia. Depois dessa palavra, eu queria fazer um desafio a você. Às vezes nós ouvimos a palavra, de certa forma ela nos impacta, mas aí nós chegamos na segunda-feira, conta para pagar, boleto que venceu, é o médico que eu tenho que ir, e a gente esquece. Então eu queria fazer um desafio a você. A partir de amanhã, eu vou começar a fazer um devocional chamado assim: Novo Ano, Novo Coração. Eu queria te desafiar a participar. Nós vamos participar no Salém Amigos. E também eu vou falar com os irmãos aqui para me ajudar, para nós fazermos um videozinho. Mas eu queria te desafiar a você, nesses próximos dias, até o final de janeiro, você acompanhar esses devocionais, porque ele vai falar, ele vai trazer exatamente essa mensagem: novo ano, novo coração. Você pode repetir isso comigo? Novo ano, novo coração. Só as mulheres, fala comigo: novo ano, novo coração. Os homens, bem forte: novo ano, novo coração. Todos bem forte: novo ano, novo coração. Aleluia. Então eu queria te convidar a participar. Aproximadamente às 20 horas eu vou estar fazendo esse devocional. É algo bem rápido, coisa de 5, 10 minutos.
queria te desafiar. Ele vai nos trazer informações da palavra e vai nos trazer desafios práticos para nós vivermos nesse primeiro mês de 2026. Amém? Estão comigo? Pessoal que está aí assistindo, você também pode participar. Participe. A partir de amanhã, esse devocional, novo ano, novo coração. Amém? Feche seus olhos. Abra sua mão, estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Que você viva um novo ano com um novo coração. Amém? Domingo que vem eu continuo essa mensagem e vou concluir. Amém? Deus abençoe. Vão na paz.